Depois de intervenção do MPT, a empresa de Campinas concede folga a cortadores de cana por causa das altas temperaturas. MPT aciona Hipermercado por falta de registro de jornada. O trabalho legal desta semana recebe os procuradores João Lacerda e Lorena Porto. Eles acabam de lançar o livro Direitos Fundamentais do Trabalho na visão dos procuradores do trabalho. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Depois de ação civil pública movida pelo MPT, o Tribunal Superior do Trabalho condenou o Carrefour a pagar R$ 1 milhão por dano moral coletivo. O Ministério Público do Trabalho comprovou que a empresa exigia de seus empregados cumprimento de jornada excessiva. O registro de ponto é uma das ferramentas mais importantes no controle de jornada do trabalhador. Por meio dele, tanto o trabalhador quanto o empregador evitam problemas e discussões trabalhistas. O sistema de registro de jornada deve ser decidido por convenção coletiva, de acordo com o que a lei permite. E desde 2009, existem 3 formas desse registro acontecer. Quando a empresa tem o sistema REP, Registro Eletrônico de Ponto, o próprio empregado já controla, através do seu papelzinho que ele vai lá, a entrada, a saída, ele já tira o comprovante dele do controle de hora. Quando não existe o REP, existe outro controle, que é o controle digital, através da sua digital aqui no dedo, ou então existe o controle de folha de ponto. É importante que o empregado tenha esse controle a rigor. Por quê? Porque ele sabe quantas horas ele está fazendo por dia. Jéssica leva o registro de ponto muito a sério. Para isso, usa uma agenda exclusiva para colar os comprovantes dos horários de entrada e saída. Dessa forma, mantém o controle de sua jornada de trabalho. Há 2 anos, mais ou menos, 3, eu resolvi guardar porque eu tive justamente um problema com a folha de ponto. E eu tenho essa agenda só para guardar os comprovantes de ponto. Compromisso eu guardo em outras, marco em outras, justamente para não gastar essas folhas, para não apagar, para não sumir. Eu guardo folha de ponto, marco quando eu entrei de férias, quando eu voltei, questão de escala, de feriado, plantão, guardo tudo nessa agenda, porque se eu tiver um problema mais para frente, eu já sei onde eu vou procurar, não vou ter que ficar procurando os comprovantes. Por causa de irregularidades no registro de ponto, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública no Rio de Janeiro contra o supermercado Carrefour. A empresa exigia que os funcionários batessem o cartão de ponto e voltassem a trabalhar. Por isso, o TST condenou a empresa a pagar R$ 1 milhão por danos morais coletivos, que será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A partir de investigação, nós verificamos que não havia o registro do ponto de forma correta dos trabalhadores dessa empresa, essa grande empresa. E, a partir daí, nós entramos com a ação civil pública para que seja efetivamente marcado o real horário de trabalho. Nós temos várias ações que tentam impedir a fraude ao cartão de ponto, que é comum. Esse caso do Carrefour, ele, por ser uma grande empresa, ele pode ser um caso que vai ser emblemático. Então, as empresas podem perceber que isso não vai ficar barato. O calor sempre dificultou a realização de atividades no campo. Por causa das altas temperaturas, o MPT de Campinas obrigou o Musina a conceder folga aos cortadores de cana. A ação determinou ainda que, durante o período de afastamento, o salário dos empregados deveriam ser calculados com base na média de produção diária, sem nenhum desconto. Os direitos do trabalhador rural são garantidos pela Constituição, como mostra a repórter Angélica Coronel. Quem trabalha no campo tem os mesmos direitos do trabalhador urbano. Férias, 13º salário, jornada de 44 horas semanais, 11 horas de descanso. Tudo garantido por lei desde 1973. Carteira assinada, tudo legalzinho. Tudo preto no branco, então? É, assinado. É tudo certinho? Certinho.
Além disso, se aplicar inseticida, a atividade não pode passar de 4 horas por dia. Também tem direito a receber treinamento se trabalhar com produtos químicos. A diferença está na hora noturna. A hora noturna é computada com 60 minutos, enquanto a lá do trabalhador urbano é de 52 minutos e 30 segundos. Aqui é computada com 60 minutos e o percentual é de 25%, enquanto para o trabalhador urbano é de 20%. Essa é a única diferença. Mas nem sempre esses direitos existem na prática. Longe das câmeras, esses trabalhadores de uma plantação de abóboras em Cristalina, Goiás, contaram que chegam a trabalhar 14 horas por dia. Também não tem intervalo para as refeições, que são feitas dentro do ônibus. O diretor da CONTAG, entidade que representa os 4.800.000 trabalhadores rurais do país, conta que nem mesmo a carteira assinada garante direitos e que a pecuária é a atividade onde mais se registram desrespeitos. Muitas vezes você tem carteira assinada numa propriedade, numa fazenda, trabalha lá, mas quando a gente vai olhar, conversar com o trabalhador, ele não tem o FGTS dele recolhido, a previdência muitas vezes não está sendo depositada para garantir os direitos previdenciários, então nem sempre a carteira assinada garante os direitos. O Ministério Público do Trabalho tem atuado para melhorar as condições dos trabalhadores rurais. Em Campinas, por exemplo, o MPT entrou com ação civil pública para obrigar uma empresa a conceder períodos de folga ou até suspender as atividades dos cortadores de cana em épocas de altas temperaturas. A ação também pede que os trabalhadores sejam pagos com base na média de produção diária, sem descontar os intervalos de descanso. De um modo geral, o Ministério Público atua nas lesões de ordem coletiva. Mas você pode existir até um caso isolado que há legitimidade do MPT, do Ministério Público, para atuar. O trabalhador pode rescindir o contrato se o salário atrasar mais de 3 meses, se o salário for reduzido ou se ele se sentir ofendido. Outras dicas podem assegurar que os direitos desses trabalhadores sejam garantidos. Primeiro, procurar o sindicato da categoria, se informar, ver para quem que é que ele realmente está indo trabalhar. Não ir trabalhar com promessa de assinar a carteira depois, a carteira tem que ser assinada no ato dessa contratação. Nunca ir com gato, ir com empresas que não seja direto, contratação direta. Trabalhar direto com o sindicato, Ministério Público, Ministério do Trabalho, é mais importante porque ele garante ali seus direitos e não corre o risco de virar um escravo ou virar alguém que vai ser explorado sem receber os direitos. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, diversas atividades foram desenvolvidas para crianças no Parque da Cidade, em Brasília. Enquanto isso, o Ministério Público do Trabalho e outras instituições envolvidas na causa se reuniram no Ministério da Justiça para lançar a campanha nacional de combate ao trabalho infantil. Durante o evento, foram apresentados os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do Censo 2010. Segundo o estudo apresentado, houve uma redução de 13,44% de trabalho infantil entre 10 e 17 anos, porém, um aumento de 1,56% na faixa etária entre 10 e 13 anos. Isso nos faz concluir que o caminho ainda é longo, porque o Brasil é um país em desenvolvimento e um país em desenvolvimento precisa ter desenvolvimento sustentável, com postos de trabalho digno. O MPT, por meio da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, o Cor de Infância, atua para erradicar essa prática. A intenção é promover, supervisionar e coordenar ações contra as variadas formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Em todo o país, várias procuradorias regionais situadas nas capitais dos estados e também em vários municípios no interior dos estados realizaram vários eventos para marcar o dia 12 de junho com a sociedade civil organizada. Também foram promovidas várias qualificações de conselhos tutelares e dos nossos parceiros nessa rede de proteção. Tudo isso para marcar o 12 de junho e fazer uma reflexão sobre o que fizemos até aqui e o que devemos continuar fazendo no futuro. A seguir, uma entrevista especial com os procuradores João Lacerda e Lorena Porto. Eles acabaram de lançar o livro Os Direitos Fundamentais do Trabalho na visão dos procuradores do trabalho. É daqui a pouco, a gente já volta.
O Trabalho Legal desta semana recebe os procuradores do trabalho João Sabino e Lorena Porto, organizadores do livro Direitos Fundamentais do Trabalho na visão dos procuradores do trabalho. Nós vamos comentar a obra aqui durante a nossa entrevista. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Nós agradecemos. E qual que é a importância de se reunir em uma só obra conceitos e artigos, né, do direito fundamental do trabalho? A ideia inicial dessa obra foi reunirmos temas que tratam dos principais aspectos discutidos dentro do Ministério Público do Trabalho. Então nós conseguimos uma grande participação de colegas, todos procuradores, para cada um escrever artigos sobre temas ligados às nossas coordenadorias nacionais. E conseguimos também, o que é um grande prazer nosso, o prefácio da doutora Sandra Lia Simon, que é uma pessoa de grande importância dentro do Ministério Público do Trabalho. E foi esse o nosso objetivo, reunir colegas. Nós somos da 2ª região, mas reunimos colegas de várias regionais, nossos colegas de concurso, todos nós dessa obra somos oriundos do 15º concurso, e artigos tratando das várias coordenadorias do MPT. Doutora Lorena, comenta-se muito hoje que o direito do trabalho, ele estagna um pouco as relações econômicas, comerciais. Mas a gente sabe que, na verdade, isso não é uma realidade e o livro trata sobre isso também, né? Na verdade, como a nossa Constituição, ela determina que o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana devem ser sempre buscados pelo Estado e devem ser conciliados com o desenvolvimento da atividade econômica, da livre iniciativa, os dois valores constitucionais devem ser conjugados. E eu acredito que um grande exemplo de que a garantia e a efetividade dos direitos trabalhistas não é de modo algum inconciliável com o desenvolvimento da atividade econômica são os próprios países da Europa Ocidental. Eu sempre cito o exemplo da Alemanha, que tem uma das legislações trabalhistas mais avançadas do mundo e é o grande motor econômico da Europa. Então, na verdade, o trabalho, o trabalho protegido, ele serve como o próprio propulsor da atividade econômica, porque se redistribui melhor a riqueza e o poder na sociedade, que se reverte como forma de consumo, o que acaba estimulando a própria atividade econômica. Então a gente pode dizer que criou-se essa falácia justamente para favorecer, no caso, a concentração da riqueza, seria isso? Sim, porque determinados conglomerados, da atividade econômica, eles têm interesse numa maior acumulação do capital em prejuízo de grande parte da sociedade, dos trabalhadores. Então, o direito do trabalho, ele atua justamente nessa questão mais social também. O direito do trabalho no capitalismo, ele é o grande instrumento de distribuição de riqueza, de poder e de garantia da dignidade da pessoa humana, sem dúvida alguma. E o Ministério Público do Trabalho ele tem exatamente esse papel, garantir o cumprimento e a efetividade das normas trabalhistas para que esses objetivos que são traçados pela nossa Constituição sejam atingidos. Dignidade da pessoa humana e melhor distribuição da riqueza e do poder, maior democratização da sociedade e maior justiça social. Doutor, são 11 artigos que compõem o livro. O do senhor é relacionado à liberdade sindical. Um dos temas levantados no artigo do senhor é a questão da unicidade sindical. Hoje, aqui no Brasil, o trabalhador ele tem direito e o dever, né, de se filiar a somente um sindicato. Isso prejudica, de uma certa forma, o empregado, porque ele poderia ter uma possibilidade de estar filiado a outros sindicatos, como acontece em outros países, por exemplo? Sim, isso prejudica fatalmente. Por quê? Porque nós temos uma acomodação, em muitos casos, né? É lógico que a gente não pode generalizar isso para todos os sindicatos, mas a gente verifica uma acomodação de alguns sindicatos. Por quê? Porque ele vai receber a contribuição dos trabalhadores, de qualquer forma, anualmente, sem, muitas vezes, precisar prestar nenhum serviço a esses trabalhadores. Por quê? Porque ele vai receber a contribuição independentemente do que ele vai desempenhar, das funções que ele vai desempenhar, e, por outro lado, os trabalhadores não podem montar, digamos assim, instituir um novo sindicato para concorrer com esse sindicato. E nós temos conhecimento que em vários países em que há plena liberdade sindical, como que funciona? Nós temos uma concorrência saudável entre sindicatos. E os sindicatos, o trabalhador ele pode optar a qual sindicato ele
quer se filiar, a qual sindicato ele quer contribuir, o que não ocorre hoje no Brasil. E seria a forma mais viável, né? Seria uma forma em que nós teríamos uma melhor participação dos trabalhadores na vida sindical e uma melhor representatividade desses trabalhadores, uma melhor representação. E essa que é a proposta, na verdade, desse artigo é mostrar que a legislação internacional, inclusive ratificada pelo Brasil, os tratados internacionais de direitos humanos, eles já prevêem a liberdade sindical, muito embora a nossa Constituição traga esses limitadores. E então a proposta seria o quê? Aplicarmos a legislação internacional já ratificada pelo país e que possibilitaria uma melhor o desenvolvimento da plena liberdade sindical no Brasil. Inclusive, essa é uma frente, né, a própria CONALES, a Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, promove e tenta, né, promover a questão da liberdade em si, né? Nós temos o papel, sim, no MPT, de buscar o cumprimento da legislação, mas o sindicato ele está ali próximo da empresa, próximo dos trabalhadores, ele também tem essa função de buscar o cumprimento da legislação. Quando a gente tem um sindicato atuante, um sindicato que é aquele da vontade dos trabalhadores, que representa bem os trabalhadores, os problemas trabalhistas, né, o cumprimento da legislação é muito melhor, os problemas diminuem. Tá certo? A gente tem ainda muito o que conversar sobre o livro, por isso a gente volta no próximo bloco discutindo ainda os temas do livro Direitos Fundamentais do Trabalho na visão dos procuradores do trabalho. Não saia daí, a gente volta já. O Trabalho Legal desta semana está recebendo os procuradores do trabalho Lorena Porto e João Sabino, organizadores do livro Direitos Fundamentais do Trabalho na visão de procuradores do trabalho. Doutora Lorena, no bloco anterior a gente discutiu sobre a questão do direito do trabalho, relacionado também aos artigos do livro, discutimos a liberdade sindical e também o primeiro artigo é sobre o meio ambiente do trabalho, essa que é uma preocupação constante do MPT, né? Sim, o meio ambiente do trabalho, ele é uma das metas das coordenadorias nacionais do Ministério Público do Trabalho, então é uma das áreas de atuação prioritária e realmente deve ser, porque o meio ambiente do trabalho envolve a questão da saúde e da segurança do trabalhador. Então envolve diretamente a própria vida e a integridade física e moral dos trabalhadores. É uma questão extremamente relevante. E nós percebemos que ainda precisa melhorar bastante, principalmente em determinadas áreas. Uma coisa que foi muito interessante na elaboração desse livro é que são todos colegas oriundos do 15º concurso. E a primeira lotação dos nossos colegas, foi em regiões do Brasil como o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, onde a atuação do Ministério Público na questão da efetivação dos direitos fundamentais, no cumprimento das normas trabalhistas, se torna ainda mais relevante. Então, a questão do meio ambiente é de importância fundamental para se garantir a vida e a integridade física dos trabalhadores. E esse artigo que está no livro trata também da questão do meio ambiente do trabalho na administração pública, porque existe uma discussão muito grande, em virtude da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a atuação seria cabível ou não e como se daria a atuação do Ministério Público do Trabalho no que tange ao meio ambiente do trabalho dos servidores públicos. E essa relação seria, no caso, porque eles são regidos pela 8.112, mas o MPT ele tem essa legitimidade de atuar em relação ao meio ambiente, não em relação às digamos, relações trabalhistas dentro da administração pública, é isso? Porque, por conta da decisão do Supremo, na de 3395, interpretando o inciso 1º do artigo 114, as questões trabalhistas entre servidores públicos estatutários e o poder público refugiriam à competência da Justiça do Trabalho, mas o próprio Supremo Tribunal Federal tem uma súmula 736 que fala da questão de que o meio ambiente do trabalho, dos servidores públicos, seria da Justiça do Trabalho e, consequentemente, da atribuição do Ministério Público do Trabalho. Então, normalmente, nas questões puramente trabalhistas, questão dos direitos trabalhistas não se atuaria nos servidores públicos estatutários, mas a questão do meio ambiente do trabalho, sim. Até porque o meio ambiente do trabalho ele é indivisível. Então, muitas vezes, no mesmo
meio ambiente, você tem servidores públicos, mais trabalhadores terceirizados, que são regidos pela própria CLT, e não tem como você cindir essa atuação. Porque... Independentemente do regime. Sim, é claro. Porque vida e integridade física tem que ser garantido para todos os trabalhadores, independentemente do regime que ele está submetido. Doutor João, a gente falando de integridade física, meio ambiente do trabalho, remete-se ao trabalho escravo, que também é um dos temas aqui do artigo. Principalmente, o artigo trata da questão do trabalho escravo no estado do Pará. Ali, a atuação do MPT tem que ser mais intensa. Por quê? Sim, o meio ambiente com certeza se relaciona muito ao trabalho escravo, né? Nós temos hoje uma norma regulamentadora, que é a NR31 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do trabalho no campo e de questões ambientais, condições sanitárias, de higiene, para garantir o mínimo de dignidade para o trabalhador nesse trabalho no campo. E a realidade que nós verificamos, não só eu iniciei a carreira no Ministério Público lá no Pará, no sul do Pará, inclusive o colega que um dos artigos que nós temos aqui é do trabalho nessa região, e a gente verifica, não só lá, mas os colegas também que atuam em outras áreas, como Mato Grosso do Sul, enfim, várias regiões do país, que ainda é muito comum o trabalho degradante, aquele trabalho em que, em que não é garantido o mínimo de condições de dignidade para o trabalhador. Então nós temos exemplos, situações caóticas, em que o trabalhador não tem um limite de jornada, em que o trabalhador não tem qualquer equipamento de proteção, que ele trabalha no sol e não lhe é fornecido nem água potável, ele não tem alojamento, ele dorme no meio do mato sem qualquer espécie de alojamento. Isso é uma situação análoga de escravo, porque fala-se muito em trabalho degradante, que tem ali a sua diferença para o trabalho escravo, apesar de ser uma forma de trabalho escravo. Mas esse tipo de exploração, ela passa do degradante, né? Sim, é algo absolutamente inadmissível nos dias de hoje, né? E a gente cai sempre naquela alegação, não, mas é muito difícil você cumprir a norma como um todo. Muitas vezes a gente ouve a argumentação de que o Ministério Público do Trabalho está querendo que o trabalhador tenha um tratamento de hotel 5 estrelas, né? Às vezes a gente ouve esse tipo de coisa, a gente fala, não, a gente quer o mínimo, a gente quer um alojamento adequado, não quer o luxo, ninguém está pedindo luxo para o trabalhador, mas a gente quer que o mínimo seja garantido, que ele tenha instalação sanitária. Como pode uma pessoa não ter uma instalação sanitária para suas necessidades fisiológicas, né? Não tem como a gente admitir isso nos dias de hoje, o trabalhador no meio do mato sem alimentação. Então, chegam lá, fornecem carne para ele, arroz, enfim, e não tem nenhuma geladeira para ele guardar os alimentos. Ele fica lá meses com aquele alimento estragado, estraga, e é aquilo que ele tem, né? Então, a gente ainda precisa, né? Acho que o nosso grande desafio ainda, e aí a importância de discutir esses temas que a gente buscou discutir nessa obra coletiva, de garantir os direitos mínimos. Nós temos hoje bastante legislação sobre o direito do trabalho, mas a garantia dos direitos mínimos é hoje o principal desafio do direito do trabalho ainda. Doutora Lorena, então, buscar uma obra em que tem... claro que a gente não consegue esgotar os temas, mas trazer à luz temas tão importantes como esses tratados aqui nesses 11 artigos é justamente para garantir e divulgar essa questão dos direitos que são fundamentais realmente? Sim, a obra ela visa também essa questão de se mostrar dois aspectos, na verdade, a importância de se garantir esses direitos mínimos, porque sem eles realmente a própria dignidade da pessoa humana não é assegurada, e de demonstrar também a atuação do Ministério Público do Trabalho nessas diversas questões, nessas suas áreas de atuação prioritária, que acabam coincidindo com as próprias convenções fundamentais do OIT, com a declaração da OIT de 98 sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho. E por quê? Porque são as áreas em que são direitos mínimos que devem ser assegurados, porque sem esses direitos você não se assegura a própria dignidade da pessoa humana. Então, a obra é para destacar esses dois aspectos, a importância desses direitos, de se garantir o cumprimento, a efetividade, e mostrar como o Ministério Público tem tido uma atuação muito forte, muito importante, para se assegurar
o respeito e o cumprimento desses direitos fundamentais trabalhistas. Doutor, é um livro que não foi feito por procuradores, mas não somente para procuradores, né? A gente pode ver que a linguagem aqui ela é bem acessível para estudantes, para pessoas interessadas justamente nessa questão de direito do trabalho. Sim, nós procuramos trazer visão dos procuradores, mas com certeza a obra é para qualquer estudioso do direito, né? Qualquer estudioso do direito que tem interesse em estudar os direitos fundamentais do trabalhador vai encontrar na obra temas de bastante interesse em que poderão ser desenvolvidos os seus estudos. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada. Conversei agora com os procuradores do trabalho, Lorena Porto e João Sabino, organizadores da obra Direitos Fundamentais do Trabalho, na visão dos procuradores do trabalho, da editora LTR. O trabalho legal desta semana fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa também pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na próxima semana. Até lá!